Terça-feira, 5 de janeiro de 2016. Seja bem-vindo, a gente está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só o que nós preparamos para esta edição. A cesta básica está quase R$ 6 mais cara em Passo Fundo. O ano de 2015 teve um aumento de quase 11%. A gente mostra quais os produtos que estão mais caros neste início de ano. No estúdio, a gente vai bater um papo com um economista sobre os reflexos deste aumento no bolso do cidadão. E também vamos mostrar a movimentação de turistas argentinos em Passo Fundo, que está registrando um aumento significativo. E isso já está dando um impacto na economia do município. Nesta época do ano, aumentam os riscos de afogamentos e nós vamos dar orientações para evitar esse problema. E também na edição de hoje, a história de um soldado da Brigada Militar que conhece mais de 40 países nos 5 continentes. Então, continue conosco porque você já viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. Eles enfrentaram longas viagens, passaram dias na estrada, tudo isso para desfrutar das férias com a família nas praias brasileiras. Com a alta do dólar e a desvalorização do real, os argentinos estão optando mais uma vez por veranear aqui no litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E a BR-285 é um dos caminhos. O trecho de Passo Fundo ele ganha mais movimento e o setor hoteleiro também está ganhando com os veranistas argentinos. Os mais de 1.000 quilômetros que separam os argentinos das praias brasileiras não são empecilho para que eles venham até o Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Especialmente no verão, eles passam pelas estradas do estado para aproveitar as férias no Brasil. Em Passo Fundo, o movimento mais intenso é na BR-285, trecho que liga São Borja, cidade aduaneira, até a BR-101, de onde os estrangeiros seguem para o litoral catarinense ou gaúcho. E o tráfego nessa época do ano é constante. E nós tínhamos aí em torno de 30, 40 mil por mês, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Acreditamos que esteja nesse fluxo, talvez um pouquinho mais esse ano, em função aí da queda do real, né? Nós temos dados aí das aduanas de Uruguaiana, São Borja e Santana do Livramento, que demonstram aí que nesse período 30% superior em relação ao ano passado. Os estrangeiros devem se apresentar nas aduanas ao entrar e ao sair do país. O motorista que levar uma multa nas estradas brasileiras não vai conseguir deixar o Brasil de carro sem efetuar o pagamento. E as infrações não são poucas. O comportamento deles aí é diferenciado em relação ao brasileiro, né? Geralmente eles excedem mais velocidade, ultrapassam em locais proibidos, eles têm um comportamento mais agressivo no trânsito do que o brasileiro. Nós estamos fiscalizando eles na entrada, já verificando se os veículos não têm multas nos anos anteriores. Depois são fiscalizados no trecho e no retorno sim, em qualquer posto da Polícia Rodoviária Federal, qualquer local que eles forem abordados pode ser cobrado aquelas multas antigas. Mas não são só as estradas que os argentinos movimentam. A rede hoteleira de Passo Fundo também se beneficia com a vinda dos hermanos. Nos últimos 2 anos nós tivemos assim, devido às dificuldades cambiais, né, diminuiu bastante o fluxo de argentino, que era muito forte na nossa cidade, né? Porque eles adoram nossas praias catarinenses e até as praias do sul. Aí o que está acontecendo esse ano? Nós temos notícias boas, né? A gente sentiu já uma diferença grande e quando aumenta o fluxo, a nossa cidade recebe um número bem maior de argentinos do que movimenta a nossa economia nessa época de crise. No entanto, os estrangeiros não vêm para ficar. Eles passam uma noite na cidade para descansar e seguir viagem. Eles viajam bastante com filhos, né? E viajam às vezes 4, 5 automóveis, né? E eles param uma noite em Passo Fundo, é o perfil. Não é uma cidade que eles fiquem, né, no sentido de turismo. Eles param aqui, às vezes saem meio tarde, né? Mas normalmente eles ficam uma noite só. O próprio argentino, ele não vem também regularmente, ele vem na sazonalidade da praia. Então nesse fim de ano deu um movimento forte e até o dia, provavelmente mais 2, 3 dias, depois dá uma parada, volta aqui, eles alugam de 15 em 15 dias e também passam de forma sazonal aqui. Mas é significativo para nós, né, o movimento.
Fabian e a família aproveitaram o Natal e o Ano Novo na Argentina e agora vão passar as férias em Florianópolis pela primeira vez. Não conhecemos e teníamos ganas de vir a conhecer as praias do Brasil. Assim como a família de Fabian, outras inúmeras devem passar pelas estradas brasileiras até o fim do verão. E a dica é uma só: respeitar as regras de trânsito para fazer uma viagem tranquila e aproveitar as praias sem nenhuma dor de cabeça ao voltar para casa. Bom, e o movimento de argentinos e outros estrangeiros rumo ao litoral de Santa Catarina já é percebido em Passo Fundo, como a gente acabou de ver na reportagem. Isso ocorre muito porque os turistas pernoitam aqui na cidade antes de seguir viagem. Agora, qual será o impacto disso na economia do município e da região? Como os empresários podem aproveitar ainda mais essa oportunidade? É o que nós vamos saber agora, conversando com o economista, professor aqui da UPF, doutor em economia, Juscemar Zilli, sempre muito bem-vindo. A gente já lhe chama de nosso comentarista aqui de assuntos econômicos, viu, professor? A gente viu aí na reportagem esse grande número de turistas, não só argentinos, mas estrangeiros. Temos também europeus passando por aqui, professor? Porque nesse momento da economia brasileira, com o real desvalorizado, fica muito mais vantajoso para o estrangeiro vir para o Brasil e aproveitar toda a parte turística que o Brasil tem, né? Então, automaticamente, nós percebemos esse maior volume de estrangeiros. Automaticamente, os estrangeiros que estão mais próximos aqui, a América Latina, esses sim cruzam aqui pela nossa região e trazem um volume grande de dinheiro a ser gasto nos diferentes setores, né? Então, aí que a economia regional aqui e a própria do estado e da região sul começam a absorver esse recurso, esse dinheiro que vem de fora. E a gente tem aqui um dado que apenas nos 3 primeiros dias do mês de janeiro, cerca de 35 mil argentinos cruzaram a fronteira do Brasil. Em especial, eles têm uma praia em Santa Catarina, que é Canasvieiras, estão em tantas outras, né? Mas se sentem um pouco donos desse espaço também. É preciso que o empresário esteja atento a essa oportunidade. Isso porque o serviço a ser prestado, ele deve envolver, por exemplo, alguém que saiba falar a língua espanhola, ter um bom atendimento. Existe uma certa diferença entre as características dos estrangeiros, do argentino, do paraguaio, do uruguaio e do brasileiro no trato. Então, isso tudo, oferecer o serviço de qualidade, isso tudo acaba atraindo cada vez mais. E Passo Fundo, por estar mais ou menos na metade do caminho, acaba se tornando um ponto de parada, de descanso, e automaticamente a rede hoteleira precisa se preparar para isso, o setor de alimentação precisa se preparar com relação a isso, e também as lojas, os lojistas, porque um determinado percentual do dinheiro acaba sendo gasto nisso. Então, o setor de serviço como um todo, ele precisa estar preparado para essas características do mercado. Professor Juscemar, ainda dá tempo de o empresário fazer algum investimento nesse sentido? Pela sua experiência como economista, compensaria ainda, tendo em vista que a gente está no início de janeiro e muitos argentinos e estrangeiros devem passar por aqui? Eu acho que para alguns setores ainda há como se ajustar, né? Por exemplo, ter alguém que saiba falar alguma coisa de espanhol já ajuda. Isso a gente seja um hotel, um restaurante. Isso a gente já tem aqui na nossa região profissionais que sabem essa língua, que conhecem essa língua, então poderiam fazer aquela parte de recepção, né, do turista, seja no hotel, seja no restaurante. A questão da comida, isso é rapidamente adaptável, né? Agora, a questão de infraestrutura aí já é um pouco mais de médio a longo prazo, isso não se consegue de pronto. Mas agora, essas questões que são mais rápidas ainda dá para fazer isso. Talvez acrescentar 1 ou 2 pratos no cardápio para também agradar o estrangeiro que está passando por aqui. Sem dúvida, aceitar o dólar em algum momento, aceitar o peso em algum momento. Eu só tenho peso aqui, eu posso comprar uma refeição? Aceita o peso.
entendeu? Esses pequenos detalhes acabam atraindo e cada vez mais o turista leva em consideração, num segundo momento, numa segunda viagem, a parada em Passo Fundo pelo atendimento, pela característica do povo. Fidelizando o cliente. Fideliza o cliente. Bom, o período é de dificuldade, professor, e a gente vai falar um pouquinho agora da cesta básica. Quer lhe convidar para ficar aqui conosco, para a gente conversar mais um pouquinho. A cesta básica teve um aumento de quase R$ 6 em Passo Fundo. Isso representou um acréscimo, olha, de 0,77% em relação a novembro. Os dados foram apontados por um estudo que é feito aqui na UPF todos os meses. Veja, então, quais são os produtos que estão mais caros. Para comprar a cesta básica no mês de dezembro, foram necessários R$ 739,91, o que representa um aumento de R$ 5,68 por cesta, já que no mês de novembro ela custou R$ 734,23. Dos 42 produtos que compõem a cesta, os 5 primeiros da lista dos que ficaram mais caros foram o tomate, com aumento de 25,04%, o óleo comestível, com 8,52%, a farinha de milho, 8,35%, a lâmina de barbear descartável, com aumento de 7,72%, e a maçã, com 6,96%. Já os produtos que ficaram mais baratos foram o sal, 12,90%, a cebola, que teve uma diminuição de 11,72%, a batata inglesa, 8,79%, o desodorante, 6,68% e o shampoo, que ficou 5,52% mais barato. E é sobre a cesta básica que a gente segue conversando aqui com o economista, professor, doutor em economia, Julcemar Zilli. Professor, a gente viu ali um pequeno aumento da cesta básica de novembro para dezembro, porém o acumulado do ano de 2015 é de quase 11%, um número muito parecido com o da inflação. Isso nada mais é do que o reflexo da própria inflação que o país vem enfrentando? O próprio índice da cesta básica, ele é um índice que acaba sendo utilizado como um indicativo de inflação. E hoje, em torno de 11%. Se nós pegarmos a inflação brasileira, que está próximo a 10,5%, nós percebemos que existe uma coerência muito grande entre os dados que são computados pelos alunos do curso de Ciências Econômicas aqui da UPF, com os dados apresentados pelo IBGE, que é o órgão que coleta e que mede a inflação brasileira. Então, realmente, existe uma coerência muito grande e mostra que os preços dos produtos de forma geral, produtos e serviços de forma geral, aumentaram em torno de 10,5% a 11% de um ano para o outro, ou num período aí de 12 meses. Pesquisar preço ainda vale a pena nesse contexto que está caro para todo mundo e dificilmente alguém vai ter um preço muito menor, professor? Sem dúvida. A pesquisa de preço, ela sempre te dá a oportunidade de encontrar o mesmo produto, talvez com uma qualidade um pouquinho inferior, mas bem mais acessível. Então, você substitui um produto que está com um preço elevado por um produto talvez com uma qualidade um pouco inferior, mas que vai ser utilizado para suprir a mesma necessidade que você tem. E aí tem vários exemplos, o próprio tomate, né? O tomate gaúcho, sei lá, 14 reais. Tu tem inúmeras outras características ou outros tipos de tomate que são bem mais acessíveis. Então você substitui um pelo outro. Professor, infelizmente as perspectivas econômicas que a gente tem aqui, elas não são boas. As frutas, por exemplo, se há aí uma previsão de aumento de até 40% no primeiro semestre desse ano, o que a gente pode esperar para a economia nos próximos meses? As previsões não apontam para resultados muito bons para os próximos meses ou para o ano, né? Mas o que a gente consegue perceber é que vai ser um pouco melhor do que 2015, ou menos pior, né? Dependendo da ótica que você olhe. Mas tudo isso serve para mostrar para as pessoas que cada vez mais elas precisam se organizar, elas precisam inovar, elas precisam empreender, elas precisam começar a melhorar a gestão, seja numa casa, seja numa empresa, porque quando nós estamos em períodos de vacas gordas, né, aí é fácil administrar qualquer negócio,
qualquer família. O problema é quando nós estamos com o dinheiro escasso e nós precisamos nos adaptar. Esse é o momento onde o dinheiro está escasso e nós precisamos nos adaptar para que nós possamos viver melhor nos próximos períodos, onde, teoricamente, imaginamos que a economia volte a funcionar de forma correta. E aí dizem vocês, os especialistas, que tem que ser rápido para não desaparecer do mercado, não é, professor? Sem dúvida. Muitíssimo obrigada. Um ótimo Prazer. 2016. Obrigado Obrigada, a todos. professor. Bom, e quem deixou para a última hora, ainda dá tempo de fazer um curso superior aqui na UPF nesse primeiro semestre de 2016. As inscrições para o vestibular complementar podem ser feitas até hoje, à meia-noite. A seleção dos candidatos acontece no sábado por meio de uma prova única de redação. Outro critério de seleção é a nota do Enem dos últimos 4 anos. Mais informações pelo site vestibular.upf.br. Agora, se você quer enriquecer o currículo, as inscrições para diversos cursos de especialização da UPF vão estar abertas a partir de fevereiro. Os interessados podem saber mais sobre os critérios de inscrição, as áreas oferecidas pelo site upf.br/pós. Depois do intervalo, a gente lhe ajuda a aproveitar o verão em segurança, sem riscos, sem sustos. Nós vamos conversar com um especialista em salvamento do Corpo de Bombeiros. E ainda o exemplo de vida de um soldado que conhece mais de 40 países nos 5 continentes. Nós já voltamos.